Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e mais um vídeo, mais um Volvo. Desta feita o XC30, uma versão mais pequena oferecida pela Volvo naquilo que é o mercado dos carros elétricos. Nós já tínhamos visto o C40, o XC40, aliás eles mudaram agora de nome recentemente, têm para chegar um irmão mais velho, o XC90 se não estou em erro, e agora temos aqui esta versão de entrada, vamos chamá-la assim, no mercado elétrico, um carro teoricamente mais acessível, com uma postura mais citadina, mas ainda assim a oferecer alguns argumentos muito interessantes, ou não estivéssemos nós a falar da Volvo. Vocês também já sabem que eu tenho uma pequena paixão pela Volvo, sempre foi um dos carros que eu mais gostei durante toda a minha infância, cheguei inclusive a ter um Volvo, o meu último carro a combustão era um carro da marca Volvo e, portanto, é sempre com alguma nostalgia e com alguma alegria que eu testo carros da Volvo, neste caso movidos a eletricidade, carros elétricos. A Volvo que nos habituou sempre a ser uma referência a vários níveis na qualidade de construção, mas acima de tudo naquilo que é a componente da segurança, na sua perspectiva de encarar o futuro também, usando materiais de natureza mais sustentável, e aqui temos uma versão, então, como vos digo, uma versão elétrica deste XC90, aliás só existe a versão elétrica, com várias motorizações possíveis e com várias versões possíveis. Aqui estamos a falar do EX30 Single Motor Extended Range, ou seja, fica ali no meio da oferta da Volvo. Existe uma versão Single Motor normal range, se é que podemos dizer assim, e depois existe uma versão mais potente, tração às 4 rodas, que não é aquela que nós temos aqui. Esta é, para mim, a versão mais equilibrada deste Volvo. Porquê? Porque estamos a falar de um Volvo que tem tração traseira, 278 cavalos, se não estou em erro, e tem uma bateria de 64 kWh aproveitável, 69 bruta. Curiosamente, quando nós pensamos naquela que é a marca-prima desta marca Volvo, ainda que agora tenham seguido um bocadinho caminhos distintos, quando nós pensamos na Polestar, a Polestar também oferece uma versão com uma bateria de entrada de 69 kWh bruta, mas 67 aproveitável. Aqui a Volvo a ter uma bateria de 69 kWh bruta, mas 64 aproveitável. Talvez para a degradação se sentir menos e ter um buffer maior depois naquilo que é a parte mais baixa da bateria. A Volvo não é conhecida por, neste momento, fazer carros extremamente eficientes em termos energéticos, tem muitas qualidades, mas a eficiência energética não é, pelo menos a experiência que eu tive com o XC40 e com o C40, estava longe de ser um carro que fosse muito eficiente, ainda que eles tenham agora já uma versão atualizada que eu tentarei testar em breve, mas a verdade é que temos então aqui uma versão diferente e que, apesar de ser um carro com uma tendência mais citadina, pela bateria que apresenta, permite já ter um leque de utilização muito maior daquilo que será um carro essencialmente citadino. 64 kWh de bateria aproveitável é a bateria que, por exemplo, o meu Hyundai Kauai tem, e eu fazia viagens com ele para todo lado sem qualquer tipo de problema. Só que o meu Hyundai Kauai era muito eficiente. Como é que será este Volvo XC30? É isso que hoje também vamos ver. Este carro apresenta, porém, bons argumentos em termos de velocidade de carregamento. Consegue carregar a 150 kW velocidade pico e em corrente contínua e depois a 11 kW em corrente alternada. Ou seja, está a par com aquilo que se faz melhor no mercado e, de facto, para uma bateria deste tamanho não é preciso ter uma velocidade de carregamento muito maior. O que importa é sim garantir que a curva de carregamento é o mais plana possível para permitir efetivamente carregar o mais depressa possível, e se associarmos isso a um carro que tenha aqui alguma componente de eficiência interessante, faz deste carro uma proposta interessante. E, entretanto, deixem-me mostrar-vos aqui estas linhas, alguns apontamentos que todos nós já conhecemos da Volvo, estes faróis muito típicos e tradicionais, o símbolo da Volvo também naquilo que é a sua apresentação normal. E, enfim, estas jantes, o carro já agora está calçado com uma jante de 20 polegadas, não é naturalmente aquilo que é mais aconselhável, 245/40 à frente e, enquanto vemos aqui o resto das linhas,
umas jantes de, vamos ver se aqui também conseguimos perceber, onde é que está, pois sim, está aqui, 245/40, também roda 20 atrás, ou seja, igual. As linhas deste carro, eu julgo que são capazes de conquistar um leque variado de pessoas, seguramente aponta para pessoas mais jovens, linha muito, é uma linha bonita, eu gosto desta linha da Volvo, sempre gostei, e aqui esta linha não fica nada atrás. Este apontamento luminoso atrás também é muito interessante, depois tentarei mostrar-vos à noite para ver como é que ele é, e portanto não há dúvidas nenhumas que o carro é um carro interessante. Como vos disse, no carro de natureza mais citadina, não será um carro que prime pelo espaço e, portanto, se nós temos uma família que precisamos de andar a transportar de um lado para o outro, se calhar esta não é a melhor opção. Poderão pensar eventualmente num X40, num XC40, num X40, julgo que será agora assim que se designa, mas vamos ver que tipo de argumentos é que o carro oferece aqui em termos de bagageira. Ele que abre aqui com este botãozinho. Ora, uma bagageira que não é muito espaçosa, não há dúvidas nenhumas, ainda que depois apresenta aqui mais um pequeno espaço de arrumação para os cabos. Mas para aquilo que é o dia-a-dia, para acomodar aqui 3 ou 4 malas, ainda é possível com algum jeitinho. A Volvo, sendo Volvo, apresenta aqui, por exemplo, estas informações que eu acho bastante curiosas. Deixem-me mostrar-vos aqui, a dizer aqui as medidas do carro e a dizer o que é que cabe aqui neste carro. Cabe um carrinho de bebê, sem dúvida, cabe uma mala de maior, enfim, a Volvo a ser Volvo como há poucos, nesta política que eles têm de falar e tratar com o consumidor que compra os seus carros. Acho isto engraçado e, portanto, enfim, fica aqui este pequeno apontamento. Uma mala que, naturalmente, já é também de fecho automático, mas como vocês veem ali, não é nada de especial em termos de tamanho. Por falar em espaço de arrumação, há muitos carros elétricos que apresentam um chamado Frank, e aqui a Volvo também o faz, mas desengane-se aquele que acha que vai ter aqui muito espaço de arrumação. Este é o espaço de arrumação. Por referência, aquilo é um iPhone 15 Pro Max e, portanto, vejam que não há muito espaço para arrumar. Depois, uma vez mais, aqui a linguagem da Volvo, o teste do alce, sempre associado à segurança, e aqui este pequeno apontamento humorístico ou não, na conversa que a Volvo tem com o seu cliente. Ainda no que diz respeito ao espaço, bem, comecemos aqui por espaço traseiro. O banco está praticamente naquilo que é a definição para mim, eu sou uma pessoa muito pequenina, já vos disse, 1,65 m, sou grande de alma, mas pequeno de corpo, e vejam aqui, não há muito espaço disponível, muito pouco espaço. Para mim está mais ou menos aceitável, mas mesmo assim, para fazer viagens muito longas, se calhar não é o mais indicado. Ainda assim, eu vou aqui apresentar muitas soluções de espaço, de arrumação, aqui o normal espaçamento. Agora, apontamentos interessantes, sem dúvida, aqui mais uma vez a linha muito jovem, numa janela que, não sendo muito grande, depois é compensada com este enorme vidro panorâmico que permite entrar muita luz dentro do carro. E já que estamos a falar do carro, aquele é a visão que temos do painel frontal. Todos os comandos passam a estar integrados ali naquele ecrã central. Onde é que nós já vimos isso, não é? Tesla. Não sei se é a melhor solução, continuo a achar, pelo menos um pequeno ecrãzinho ali à frente poderia fazer sentido, ou um head-up display. Mas parece que esta é a nova linguagem de comunicação e tratamento das coisas das várias marcas. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter que dar alguns passos para trás. Agora, uma vez mais, vejam, uma linha muito interessante, muito simples, muito sóbria, mas ao mesmo tempo jovial e que não aborrece. Não se pode dizer que entrar neste Volvo, pelo menos em particular, seja algo aborrecido. Materiais que são um bocadinho duros ao toque, alguns deles, mas numa construção que parece muito sólida.
aqui à frente, e caso o condutor não saiba que carro está a conduzir, bem, a Volvo relembra aqui é X30. E isto é algo que é visível sempre que abrimos a porta. Por falar em abrir a porta, aqui este é o manipulo usado, uma linha muito interessante, uma vez mais jovem, bem conseguida, materiais relativamente duros, não há aqui mais nenhum comando para podermos, por exemplo, acionar os vidros da frente ou de trás, tudo isso é feito ali a partir daquela consola central. Aqui, regulação elétrica, para a frente, para trás, para um lado, para o outro, enfim, num simples manipulo que também parece bem conseguido. Bancos da Volvo são famosos por serem muito confortáveis e aqui parece não fugir à regra, mas isso dir-vos-ei no final deste teste naturalmente. É isto que nós temos, é isto que nós vemos. Saltando cá para dentro, como vos digo, todos os comandos são ativados aqui a partir desta consola. O carro está carregado a 98% e como é meu panágio, eu vou fazer logo o primeiro teste sem saber quase nada deste carro em termos daquilo que é a experiência de condução. Eu conduzi-o 400 metros para o colocar aqui neste sítio para fazer esta filmagem. Uma vez mais, tudo é controlado aqui. O espelho aqui também nada de extraordinário, enfim, muita visibilidade apesar de tudo. O ecrã está numa posição vertical, ao contrário dos carros da Tesla, mas com muita informação, está um pouco mais alto, portanto mais ao nível do olho do condutor. Aqui temos bastante espaço de armação, é aqui que, como vos dizia, são controlados os vidros, quer da frente, quer de trás, e temos aqui vários espaços de arrumação para os telemóveis, carregamento por indução. Aqui temos o meu espaço de arrumação que pode ainda ser aberto, deixem-me mostrar-vos aqui, tirar aqui isto da frente e vejam ainda aqui bastante espaço de arrumação também. Se eu quiser fechar, consigo ocultar algumas das coisas que eu aqui ponho. E isto aqui também se move, vejam aqui, mais espaço de arrumação, eu julgo que inclusive isto é movível, é assim senhor, para a frente e para trás, portanto muito espaço, algumas soluções bastante interessantes. Volta-se a arrumar para a frente e para trás. E pronto, porta-luvas. Bem, porta-luvas é, vamos ver, tem que ir aqui a carro, não é? E porta-luvas, onde é que está? Aqui, o botãozinho, à semelhança que acontece na Tesla, só que não é ali o porta-luvas, é aqui. Não é um porta-luvas extraordinário, pouco mais há aqui do que este espaço de arrumação. Mas ainda assim, há algum espaço de arrumação. De algum modo até permite um acesso mais facilitado ao condutor se precisar de alguma coisa do porta-luvas. Agora, ali não temos absolutamente nada. Ora, como dizia, todos os comandos são então trabalhados. Aqui o carro tem 5.500 km e, como também dizia, tem aqui esta autonomia de 465 km estimado com 98% de bateria. Mas esta é aquela autonomia que é expectável face àquilo que está padronizado pela Volvo, naquilo que é o circuito da WLTP, julgo eu. Mas aqui este Volvo a oferecer já aquela função que eu tanto adoro no Polestar 2. Tem aqui uma função para dar aquilo que é uma autonomia de consumo dinâmica, vamos ver. Agora, para isso temos que andar aqui à procura dele, eu julgo que temos que ir aqui a carro, mais definições, será? Definições, carregamento não, sistema será? Sistema, idioma, unidades, quilómetros, aplicações, notificações... Não, armazenamento também não é, vamos para trás, isto é sempre muito chato, estado do carro, pressão dos pneus, informação de viagem, julgo que é aqui, informação de viagem, já agora vejam aqui, o carro tem, julgo eu, tem 5.000 e tal quilómetros, exatamente, nos últimos 2.615 quilómetros fez 19.7 kWh de média de consumo, que não é muito mal. Vamos aqui repor já agora este valor. Viagem atual, vamos aqui, a reposição após cada viagem, ou vamos pôr após cada carregamento. Se calhar vamos pôr agora aqui após cada carregamento, fechar, ok, mas então ainda não é aqui, consumo atual, será que é aqui que eu tenho que clicar, 100 km, 50 km, por aqui 100 km, que é mais fácil. Então, onde é que é a informação que eu pretendo encontrar? Se não é aqui, informação, comandos rápidos, ok.
tudo ok. Aqui é comandos rápidos, também não é aqui. Luzes, agora vemos aqui nas luzes o que é que temos aqui para nós. Isto é um bocadinho chato, quando os comandos estão atrás de subcomandos e tudo mais, especialmente quando estamos a conduzir, podem as coisas tornar-se menos adequadas. Cá está, apoio à condução, temos o Pilot Assist, assistência à direção, ok. Tempo até ao veículo circular da frente, temos por curto, on pedal drive, se o tirarmos aqui, vamos tirar, ok. Assistência, também não é aqui que nós encontramos aquilo que pretendemos, vamos lá embora. Comandos, será isto? Ok, depois de muitas voltas, finalmente consegui perceber como é que se faz. Tive aqui quase 20 minutos para conseguir perceber e não consegui. Andei, procurei tudo que era botão, não consegui. Tive que falar com a senhora muito simpática da Volvo que me entregou o carro para me dizer. Então, já vou explicar porque é que não é fácil lá chegar. Nós temos então aqui esta autonomia de 463 km para 97% de bateria, mas seguramente que esta não é a autonomia real deste carro. Se, por exemplo, se fizermos uma condução de autoestrada, como aquela que nós vamos fazer, nós vamos ver se este carro é capaz de fazer Lisboa-Porto com uma só carga a velocidade da autoestrada e, portanto, muito seguramente que esta não é a autonomia para esta bateria de 64 kW. Até porque, para fazer esta autonomia, ele tinha que fazer ali uma média de consumo na casa dos 15 kWh, mais coisa, menos coisa, por cada 100 km percorridos. Então, o que é que eu estava a fazer? Eu vinha aqui, carrego neste botão, isto aqui eu até percebo, carrego aqui neste botão, depois ia aqui a estado do veículo não encontro nada, comandos rápidos também nada, mas tinha aqui, no estado do veículo, tinha aqui informação de viagem. Informação de viagem, eu aqui tenho aquilo que eu vos mostrei há bocadinho, os dados da viagem. E, se bem me recordo, no Polestar 2, nós aqui tínhamos uma teclinha qualquer que nos dava acesso a essa definição para mudar de certificada para dinâmica. Estima ali uma autonomia de 370 km e aqui relembrar que este carro tem uma das funções mais incríveis, aquelas que eu mais gosto, que é esta função aqui. Eu vou aqui ao assistente de autonomia e no assistente de autonomia tenho duas formas de me definir a autonomia. É a autonomia dinâmica ou a autonomia standard. A autonomia standard é aquela que me diz que eu tenho 430 km de autonomia, que está longe de ser verdade. Aqui isso não acontece. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que clicar aqui neste botão. Se não estiver já neste menu, tenho que clicar aqui neste botão. Vou aqui a definições. Vou aqui a definições do sistema e depois vou aqui a unidades. E aqui a unidades é que eu tenho previsão de autonomia certificada ou dinâmica. Eu pessoalmente aconselho sempre a usar a dinâmica, porque se for tão, e vejam, passou para 408 km de certificada, que é 463, para dinâmica para 408. E nós vamos perceber isto ao longo da viagem, que este é que é o valor de referência que eu gosto de ter em consideração, porque ele faz, de facto, uma avaliação bastante acertada e praticamente em tempo real. Portanto, depois de muitas voltas cá conseguimos encontrar. Ora bem, então como eu vos digo, nós temos que ver se este carro com esta bateria de 64 kWh de energia aproveitável consegue ou não consegue fazer a viagem Porto-Lisboa numa só tirada, sem parar para carregar. O Hyundai Kauai conseguiu fazê-lo com a bateria de 64 kWh aproveitável. O Polestar 2 com a bateria normal, com a bateria de 69 kWh bruta, 67 aproveitável, também conseguiu fazê-lo. Vocês podem ver esse vídeo no canal. Mas e agora aqui o Volvo XC30? Será que o consegue fazer? A bateria é um bocadinho mais pequena quando comparado com o Polestar 2 em termos de bateria disponível real. Vamos ver, nós temos condições meteorológicas ideais, aqui diz 29 graus lá fora, mas em bom rigor estão 23 graus, segundo o que diz aqui o meu telemóvel, e julgo que essa aqui é a temperatura real. Não está a chover, haverá um bocadinho de vento. Vamos começar por ver se o carro, e recordo que aqui eu já consegui instalar aqui o Waze, que é uma ótima solução, como é normal. O carro tem a possibilidade de usar CarPlay e Android Auto, julgo que só através do cabo. Eu depois já confirmo isso, mas o facto de ter esta função aqui instalada já é uma maravilha. Mas para efeitos de definição de viagem, o carro usa como navegador de pré-definição o Google Maps, com tudo que isso tem de vantajoso. Então vamos pôr aqui, nós estamos aqui em Lisboa, vamos pôr aqui Porto,
Ok, Porto, vamos aqui clicar e vamos ver o que é que ele me diz. Ele diz-me que eu chegarei lá com 19% de bateria, não, porque ele diz que eu tenho que parar para carregar, mas vamos aqui eliminar aqui este carregamento. Ele diz que eu não tenho bateria suficiente depois de 36 km para lá chegar. Vejam, então ele diz-me que eu tenho 408 km de autonomia e afinal não chego lá sendo a viagem de apenas 306 km, porque por isso é que eu digo que é preciso ter muita atenção a este valor aqui. Mas este valor, tendo o valor dinâmico, é aquele que melhor nos vai ajudar. E por outro lado, também sei que, da experiência que eu tenho com o navegador da Google nos carros da Volvo e da Polestar, ele é conservador. E portanto, à partida diz que não terá, mas depois ao longo da viagem vai acertando. Eu tenho a noção que ele tem em consideração a elevação, as condições meteorológicas e tudo mais. Bom, estamos a 306 km do nosso destino. Vamos então iniciar a nossa viagem e vamos então ver se é possível ou não chegar com este Volvo ao nosso destino com uma só carga. Se o conseguir fazer, é já um muito bom pronúncio de eficiência deste carro. De acordo com as minhas contas, o carro tem que fazer uma média abaixo dos 20 kWh, aliás, em bom rigor até tem que fazer uma média ali na casa dos 19 kWh para conseguirmos fazer esta viagem de uma só tirada. Não percamos mais tempo e, ao estilo deste canal, sem conhecer o carro, lancemo-nos então à estrada. Ora bem, cá vamos nós já na nossa viagem, neste desafio, em que é um 2 em 1. Conseguimos ver se o carro consegue fazer Lisboa-Porto numa só carga e com isso também conseguimos ver a autonomia que este carro apresenta numa só bateria. Carregar este carro em casa do 0 ao 100 custará ali cerca de 7 euros, 7,5 € na pior das circunstâncias e portanto se conseguimos fazer uma viagem entre Lisboa e o Porto apenas com uma carga, fica bastante barato. Vamos então aqui a circular a 122 km/h, que é 120 velocidade GPS, e vejam ali a autonomia do carro, neste momento está nos 260 km, depois de termos gasto 17% de bateria. 260 km é bem menos do que os 460 km que o carro dizia inicialmente naquilo que era a definição normal de autonomia. Agora estamos na definição dinâmica da autonomia e vejam a diferença, 258 km. Isto quando ainda só fizemos 54 ou 55 km desta viagem. E a média de consumo 21.9. 21.9 não é propriamente a média de consumo que nós queríamos ter para conseguirmos fazer esta viagem entre Lisboa e Porto. Ainda por cima a viagem Lisboa-Porto é mais dura para o carro elétrico do que a viagem Porto-Lisboa. Há ali umas pequenas diferenças no que diz respeito às subidas e descidas e o que eu sinto, a minha experiência tem-me dito que normalmente eu consigo fazer sempre melhores consumos no sentido Porto-Lisboa do que no sentido Lisboa-Porto. A diferença não é muita, mas 1 kWh por cada 100 km percorridos pode fazer muita diferença neste caso. E já agora, se virmos então aqui o que diz o Google, bem, o Google diz que estamos a 248 km de autonomia, o Google diz que estamos a 248 km do nosso destino e, portanto, teoricamente ainda temos aqui 4 km de buffer, mas ele diz que ainda assim chegaremos com menos 4% do que aquilo que precisaríamos, ou seja, não temos ainda, segundo aqui o Google, energia suficiente para chegarmos ao Porto. Se é assim, se não é, ainda temos muita viagem para fazer e veremos o que é que depois vai acontecer. Agora, este carro dá para ver que é muito confortável, tem uma afinação claramente virada para o conforto, não é pensado para ser um carro desportivo no sentido, quando comparado, por exemplo, com, se calhar, a versão performance que existe esta mesma versão, com mais de 400 cavalos. Os 278 cavalos são muito lestes, não há dúvidas nenhumas disso, é mais do que suficiente para mover a cerca de 2 toneladas que este carro pesa. E o consumo dos 21 ponto qualquer coisa não são muito elevados para um carro com este formato, mas ainda assim serão mais elevados do que aqueles que nós conseguimos, por exemplo, com o Hyundai Kauai, que eu ponho como comparativo a este carro porque tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem a mesma bateria
e portanto é um bom ponto de comparação. O Hyundai Kauai antigo, não o novo modelo, esse ainda não tive a oportunidade de experimentar, conto fazê-lo dentro em breve. E presumo que esteja melhor do que a versão anterior. Está maior, está mais confortável e requintado, portanto terá tudo para estar em melhores condições. O que também é muito bom neste carro é o sistema de som ali da Harman Kardon, muito bom mesmo, ninguém ficará desgostado com a qualidade de som deste carro. Vamos então continuar a nossa viagem. Neste dia cujas condições meteorológicas estão muito perto do ideal, se não mesmo ideais, estão 25 graus lá fora e portanto não está a chover, o piso está seco, não há razão nenhuma para se apontar o que quer que seja, não há vento e portanto se o carro não conseguir fazer esta viagem nestas circunstâncias, dificilmente o conseguirá fazer de outra forma. Vamos então continuar a nossa viagem, falo convosco lá mais adiante, daqui a cerca de 100 km. Ora bem, e cá continuamos na nossa viagem, neste teste que pretende verificar se o Volvo XC30, bateria de 64 kWh aproveitável, 69 bruta, consegue ou não consegue fazer a viagem Lisboa-Porto com uma só carga. E dados da viagem, já fizemos um total de 153 km e vejam o telemóvel de consumo 21.1 kWh por cada 100 km percorridos. O carro estima uma autonomia dinâmica, aqui no âmbito daquela faculdade que nós temos de selecionar a autonomia dinâmica em vez da autonomia certificada, 139 km até ficarmos sem bateria, estamos com 49% de bateria. Mas a verdade é também que se eu fiz com 47% de bateria, fiz 154, porque é que com 49 só faço 139? Também ainda não consegui perceber muito bem isto. Nós vamos com o ar-condicionado ligado, é impossível irmos aqui sem o ar-condicionado ligado, o sol bate aqui de lado, está calor, vejam a forma como o dia se apresenta e, portanto, não há outra alternativa. O carro tem bancos aquecidos, mas os bancos não são ventilados, isso poderia ser uma alternativa ao uso do ar-condicionado, até porque eu já tentei de todas as formas desligar um dos lados do ar-condicionado e não consigo mesmo perceber porquê, e portanto vou aqui com o ar-condicionado ligado no modo eco, é verdade, mas é necessário para eu conseguir ter aqui algum conforto nesta viagem, o que também é necessário e exigível. Não estou a fazer nenhuma competição, quero tentar reproduzir dentro do possível uma viagem entre Lisboa e Porto que qualquer condutor faria e, portanto, vamos tentar perceber o que é que acontece. Só por curiosidade, se eu tiver ativada a previsão de autonomia certificada, o carro diz que eu tenho autonomia para 231 km, em vez dos, vejam aqui, se eu mudar para dinâmica, já estou agora em dinâmica para 138, portanto há aqui uma diferença de 100 km de autonomia, é algo relevante. Por outro lado, se nós formos aqui ao Google, o carro parece saber alguma coisa que eu não sei, porque ele diz que eu tenho 138 km de autonomia, diz que estamos a 145 km do destino e ainda assim diz que conseguimos lá chegar, é certo que com 0%, portanto este valor tem vindo a diminuir sempre. Também é verdade que nós já fizemos aquilo que é o troço mais difícil desta autoestrada, desta viagem, ali a subida da Serra das Candeeiras, não que é assim, o nome já algum de vocês uma vez me corrigiu, mas pronto, aquela subida antes de Fátima, e portanto agora as coisas serão um bocadinho mais facilitadas, mas olhando para estas contas, alguma coisa não bate certo. O que é que isto significa? Não sei, vamos tentar avaliar. Relembro também que nós saímos com 97% de bateria e não os 100%, que seria o ideal. Vamos então continuar a nossa viagem, falo convosco talvez daqui a mais 100 km para perceber o que é que vai acontecer aqui a esta viagem. Ora bem, meus amigos, e cá continuamos na nossa viagem, já fizemos 250 km, estamos com 17% de bateria e agora é que as coisas começam
a aquecer. Médio consumo 21,1 kWh por cada 100 km percorridos. Não é um mau consumo, mas não é um consumo deslumbrante. E acima de tudo, deixa aqui o Volvo XC30 em maus lençóis, porque digamos que estamos literalmente ali no limite daquilo que é a autonomia que nós podemos ter para fazer uma viagem Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto com uma só carga. Repito, condições meteorológicas o mais adequadas possíveis, o mais favoráveis possíveis, mas uma vez mais, se formos aqui ao Google, ele continua a insistir que, apesar de só termos 47 km de autonomia e estarmos a 52, a 51 km do nosso destino, nós chegaremos lá com 0%, não é com valor negativo, portanto em abstrato ainda conseguiremos fazer esta viagem. Não sei o que é que vai acontecer, uma vez mais também é preciso aqui ter em consideração que nós não saímos com 100% de bateria, 3% da bateria pode ali fazer uma pequena diferença entre chegar ao nosso destino ou não chegar ao nosso destino, especialmente em baterias deste tamanho, já não são verdadeiramente médios, mas um bocadinho acima do médio. Esta é a estação de serviço de Antoine, nós não vamos parar aqui para carregar, vamos continuar a fazer a nossa viagem, vamos ver o que é que aqui vai acontecer. Uma coisa um bocadinho irritante aqui do carro é que a Volvo decidiu concentrar aqui neste ecrã toda a informação, mas depois, se eu demoro 5 segundos a olhar para o ecrã porque estou à procura de alguma informação ou porque quero fazer alguma coisa no ecrã porque não tenho nenhuma informação à minha frente, imediatamente lança ali o aviso de ponha atenção à estrada, ponha atenção à estrada. Ok, Volvo, eu posso pôr atenção à estrada, mas então arranjo uma forma de eu não ter que ou estar sempre a olhar para o ecrã para conseguir obter a informação que eu pretendo. Entretanto, apesar da bateria já ter dado aqui sinais de que já o carro deu aqui entretanto o carro já fez aqui um pequeno aviso a dizer que tínhamos pouca bateria, mas não se vê ali nenhuma limitação no que diz respeito à potência do carro. Este carro tem potência suficiente, mais do que suficiente, para o fazer mover e para satisfazer as necessidades de 99% das pessoas que comprarem este carro. Vamos então continuar a nossa viagem e logo veremos o que é que vai acontecer agora que entramos neste quarto final da viagem em termos de distância e perceberemos muito em breve se o carro consegue ou não consegue chegar ao nosso destino. Ora bem, acabamos de sair da A1, passamos agora às portagens, estamos nos últimos quilómetros e neste momento temos 25 km de autonomia para 18 km de distância para o nosso destino e o carro diz que nós chegaremos com 2% de bateria. Será que é assim? Será que não é assim? Este senhor não sabe que não se pode pôr à frente das pessoas assim. Enfim, vamos então continuar aqui com a nossa viagem, uma coisa muito renhida, pelo menos há um fizemos-la toda, e agora é a hora de perceber o que é que este carro consegue fazer. Com 6% de bateria não há qualquer limitação de potência, coisa que nas versões iniciais dos Volvo e dos Polestar não acontecia. Com esta percentagem de bateria nós teríamos já aqui uma grande redução de potência, seria até já bastante perigoso. Eu recordo que este carro tem um buffer bastante interessante, de 64 para 69 kWh de energia entre a versão disponível e a versão bruta. Portanto, vamos ver se conseguimos ou não chegar ao Porto, ao nosso destino, ou se vamos ficar apiados pelo caminho. Se tudo correr bem, eu falo convosco quando chegar àquilo que é o local normal onde eu termino estes testes. Até já! Ora bem, e eis que chegamos ao nosso destino e fizemos-lo com 3% de bateria. Não há qualquer limitação da potência do carro. Isto é uma ótima melhoria naquilo que a Volvo fez quando comparado com aquilo que eu encontrei, por exemplo, no XC40, a primeira vez que eu experimentei o XC40, em que com 10% de bateria havia já uma perda significativa de potência, constituindo um verdadeiro perigo para o condutor, porque não tinha forma de pôr o carro a andar com mais velocidade, especialmente em autoestrada ou em estradas em que é preciso andar com mais velocidade. Portanto, uma excelente melhoria. E chegamos aqui com 3%, depois temos feito 303 km.
Média consumo final 20.1 kWh por cada 100 km percorridos. A média andou ali entre os 20 e os 21 kWh por cada 100 km percorridos. Não é um consumo que deslumbra, seguramente, mas é um consumo que está perfeitamente ajustado ao carro que é, e quando comparado com os consumos que eu consegui nas primeiras versões do XC40 e do C40, bem, está bem melhor. Obviamente que a maior parte dos condutores não faria isto, começaria a sentir a ansiedade associada à falta de autonomia e acabaria por parar para carregar o carro, nem que fosse por 10 minutos. Mas não é essa aqui a forma como eu jogo esse campeonato, e como vocês viram, vim até aos 3%. Agora, naturalmente também que este carro não seria capaz de fazer esta viagem de uma só tirada, como nós fizemos aqui, sem carregar, se estivéssemos a falar se estivéssemos a falar de condições meteorológicas distintas, como vento de chuva, vento ou temperatura eventualmente mais baixa. Por isso, este carro consegue fazer Lisboa-Porto numa só carga? Consegue. E relembro que nós tínhamos com menos 3% de bateria do que uma carga de 100%, portanto ainda teríamos aqui eventualmente mais 3% de bateria, ou pelo menos mais 2% de bateria. Apesar de fazer Lisboa-Porto com uma só carga, falo com tranquilidade para o condutor? Não. Muitos de nós ficaríamos, já volto a dizer, super ansiosos há alguns quilómetros se fosse este o resultado que víssemos no nosso rodómetro. De todo modo, vejam agora, vou aqui ao carro, não é? Vamos aqui ao carro, vamos a definições, vamos a sistema, vamos a unidades, vejam os passos todos que eu tenho a dar, certificado, e agora sim, nesta versão, nesta período de autonomia certificada, já estamos muito próximo daquilo que é a realidade. Mas a verdade é que quem não conhecer como é que os carros funcionam, veria este valor cair muito mais a pique. Eu aconselho sempre a conduzirem, então, vendo esta disponibilidade, aconselho sempre a usarem a versão de previsão dinâmica. Por outro lado, também dizer o seguinte: este carro, se eu pusesse a carregar, agora num qualquer carregador rápido, não me diria qual é a velocidade a que eu estou a carregar. Dir-me os quilómetros, que é uma coisa que interessa a ninguém, mas a potência não a conseguiria saber. E isso é algo que a Volvo tem que alterar. Aspecto também menos positivo são estes botõezinhos aqui, este volante. Sinceramente, eu não consigo perceber como é que se insiste nisto. Para além de ter um lag gigantesco entre aquilo que eu coloco aqui e aquilo que resulta ali, é preciso carregar, e acaba o condutor por ter que olhar para o volante para saber se as coisas estão ou não estão a ser feitas conforme ele pretende. Não acho muito adequado. Outro aspecto menos positivo é este banco aqui que nós aqui temos. Ele é demasiado curto para a maior parte das pernas. No meu caso está ajustado o suficiente, mas eu próprio gostaria de ter aqui um bocadinho mais de extensão. É outro aspecto menos positivo. Ok, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por estar desse lado. Vemo-nos numa próxima oportunidade.